E o tempo e os homens. Isso só no mundo ocidental, viu? Só no nosso hemisfério. Hein? Tem, principalmente no Velho Testamento, que Maomé disse que foi inspirado pelo anjo Gabriel, né? E aí por diante. Mas nós devemos então nos valorizar isso que Jesus ensina, ou pelo menos ele tentou ensinar, né? Vocês veem o seguinte, quando ele diz assim, eu não vim de moto próprio, quer dizer, de vontade própria, e sim porque o Pai me enviou, aí eu fico relacionando essa confissão assim, de Jesus, né? Foi uma declaração muito, muito corajosa, né? Muito leal, muito autêntica. Aí eu fico pensando, se ele não veio de vontade própria, por que ele disse isso? Por que ele disse aquilo? Não é? Aí, olha, o estudo dos evangelhos precisa ter muito cuidado, principalmente com as interpolações. Bom, vamos supor que ele tenha dito, ou pelo menos nós vamos aceitar que ele tenha dito. E aí vai criar um maior conflito. E quando fizer as interpolações, mas quando botaram lá as interpolações, foi aí que a coisa ficou ainda mais sem pé e sem cabeça. Ele diz assim, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Não disse isso? Pelo menos que botaram lá. Eu não acho que ele tenha dito isso por dois motivos. Primeiro, ele estava lá em cima, no monte, a família, os discípulos bem afastados, a não ser que ele tivesse, né, com um megafone, né, qualquer coisa dessa, né, dá uma de PT, né, e ela é com megafone. Outra coisa, se ele disse isso, porque também disse a cada um segundo as suas obras. Aí estabelece o conflito, não é? Afinal de contas, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Será que aquele povo realmente não sabia o que estava fazendo? Ou sabia? Estava matando alguém que afrontou o sistema. Pronto. Mas aí é que está, parece que Jesus também não sabia da lei de causa e efeito quando disse isso. Porque quando a pessoa... Não, que perdão? Será que Deus perdoa? Por que Deus perdoa? Mesmo assim, olha, eu acho que esse negócio de perdão é uma coisa muito ainda para se discutir, sabe? Eu não sei se ele pregou. Se ele pediu ao Pai que perdoasse e disse a cada um segundo as suas obras, parece contradição, ele foi contraditório. Alguma coisa está errada aí, não é isso? Então ele diz assim, a cada um segundo as suas obras. Isso cria uma responsabilidade diante do ato que nós praticamos. E tem uma coisa interessante, a mensagem de Jesus se universalizou, mas ele não sabia que ia se universalizar. Ele disse textualmente, eu só vim, ou vim apenas, dependendo da tradução, para os filhos doentes de Israel. Veio apenas, ele não disse, eu venho pela humanidade, ele não fala em humanidade. Não há esse vocábulo dentro dos evangelhos. Está vendo? Então eu acho que o estudo deve ser feito na casa espírita, como nós estamos fazendo, porque aqui é um estudo, aqui não é palestra. O estudo deve ser feito na casa espírita. É o único lugar onde a gente pode realmente apreciar os evangelhos de uma forma sem isenção, sem parte pris, né? Sem radicalismo, sem aquela basófia sectária, como diz meu amigo Djalma Argolo, sem a basófia sectária. Aí é aqui o lugar certo. Para a gente colocar o seguinte, os pontos nos is, afinal de contas, o que Jesus pregou à humanidade? É isso que a gente tem que escoimar
dentro dos evangelhos, aquilo que é coerente. Por exemplo, é coerente ele ter dito assim, a cada um segundo as suas obras? É. Fala de lei de causa e efeito, a cada um segundo as suas obras. Mas se ele diz, pressupostamente, teria dito na cruz, Pai, perdoai, ele não sabe o que fazem, ele está indo contra essa responsabilidade diante dos atos que nós praticamos. Não é isso? Ele se contradiz. Quem que vai rever? Quem perdoou ou quem é perdoado? Ah, é? Muito bem. Você disse uma coisa certa. Nós perdoamos. Claro, nós perdoamos porque nós ainda nos ofendemos. O ideal seria não perdoar. O mais importante não é perdoar, é não se ofender. Porque o perdão é filho da ofensa. Ora, não é? Um filho dileto da ofensa. Então, se Deus perdoa, ele se ofendeu? Então, aí é diferente. Você sabe qual é o perdão de Deus? Mas isso é maravilhoso, mas nem todo mundo entende assim. E mais uma coisa, se Deus perdoa, você sabe qual é a oportunidade? A reencarnação. Mas acontece que ele não precisa perdoar, primeiro ele não se ofende. E tem uma coisa, se ele pode perdoar vocês. Eu já disse, eu tive uma conversa com Deus muito séria. Tive. Eu disse, olha, Senhor, tem que tratar com respeito, né? Senhor, eu não quero que o Senhor, não vou dizer você, né? A não ser que seja com V maiúsculo. Eu não quero que você me perdoe. Porque eu quero ter a oportunidade de reparar o que eu fiz. Porque se você me perdoar como prega a teologia, o direito canônico, né? Os livros da Inquisição, aí não precisa reencarnar para reparar nada, porque você já foi livre, isento da sua culpa. Agora, e a quem eu fiz sofrer? E as minhas... aí é que está. É isso que a lei de causa e efeito, que foi revelada pelo Espiritismo, não foi pelo hinduísmo, com aquele negócio de karma. Foi a lei de causa e efeito revelada por Kardec no Livro dos Espíritos. Vocês já estudaram o Livro dos Espíritos? Peguem lá do capítulo da pluralidade das existências. Aí tem lá, da justiça da reencarnação. Então a reencarnação não é apenas para eu pagar débitos. Tem gente que faz até contabilidade, né? Haver e dever. É mesmo, haver e dever. Eu não estou aqui para pagar se Eugênia que me ofendeu. Eu a reencarno e venho para dar o troco para ela e tal. Olha, amesquinharam os propósitos, objetivos da reencarnação. Não é aí, não. Eu não preciso pagar ninguém para ficar quite com a lei de Deus. Não é isso. A lei de Deus não cobra nada a ninguém. Aí é que está, presta atenção. Não é questão de ir por meio dos algozes, como se você fosse uma vitimazinha, eles algozes e você coitada. A Lady Goldiva da Bahia. Ainda bem que vocês não sabem que é Lady Goldiva. Depois vocês procurem na enciclopédia ilustrada. Vocês vão ver Lady Goldiva, chama de Goldiva. Agora, o problema é o seguinte, eu não estou no meio, por exemplo, eu não reencarnei no meio de algozes, não é isso. Se a gente pensar assim,
nós estamos fazendo com que a lei de Deus seja o seguinte: use do meu ódio para fazer justiça. Isso é um absurdo. A lei de Deus não pode usar do meu rancor, do meu ressentimento, da minha raiva para fazer justiça. Não, ela me abortou e agora eu venho para acabar com ela. Não é isso não, minha gente. Ele tem que fazer, bem dentro da própria casa espírita, se prega isso. Então Deus não pode, para mim não é o que eu penso. Se vocês pensam diferente, eu respeito. Mas já que eu tenho aqui esse, vamos dizer assim, esse poder de estar falando, e vocês, não é? De ouvir, não sei se é um poder, não é? Pode ser um querer, e no caso querer é poder. Não é? Então, resultado, eu penso assim, eu não posso entender aquele que me criou, eu não posso entender um Deus burro, insensato. Se eu qualificar, dizer assim, Deus é a inteligência suprema, é o único qualificativo que eu posso atribuir a Ele, porque eu não sei realmente quem é Ele, mas eu entendo a sua lei. Eu posso não saber quem é Deus, mas a lei de Deus eu conheço. É só eu agir, para o bem ou para o mal, dependendo da situação em que eu me encontre. Porque eu posso ser uma pessoa generosa, uma pessoa ótima, mas em dado momento eu tenho que reagir. Eu tenho que mostrar a minha natureza, aquilo que eu ainda não consegui superar. E de repente vem à tona, eclode assim, de uma forma, né, insopitável, até mesmo imprevisivelmente. Eu aí cometo um ato contra a lei de Deus. Mas eu não queria praticar aquele ato. Eu fui provocado. Deixa eu acabar o raciocínio. Eu fui provocado. E aí? Há atenuantes? Ah, é? Repara que eu falei, a minha natureza é igual o escorpião e a tartaruga. A tartaruga, o escorpião pediu a tartaruga para atravessar um rio caudaloso. Aí a tartaruga fez, monta aí, vamos embora. E quando estava no meio do rio, o escorpião aí deu uma ferroada no pescoço da tartaruga. E aí a tartaruga disse, mas não é possível, eu estou fazendo essa caridade a você, e você vai me matar, e você vai morrer. Ele fez, eu sei disso, eu reconheço tudo isso, mas eu agi segundo a minha natureza. É assim que nós também agimos. Vem o arrependimento. Por que o arrependimento? É o reconhecimento do erro. O arrependimento não redime ninguém. Não, nem consciência. É um dilema tremendo, sabia, o arrependimento? Por quê? A maioria esmagadora das pessoas não acredita na reencarnação. Então ela se arrepende. Mas como reparar aquele erro? Ela está no final da vida. Como reparar? Aí vem a angústia, vem a depressão, a frustração. Como eu vou reparar isso? Como eu posso resolver essa questão? É aí que entra a doutrina espírita, com a sua lei de causalidade. A doutrina espírita vem justamente socorrer o homem e tentar tirar o homem dessa situação aflitiva. Ele está num labirinto. E o Minotauro é justamente o que? A morte. Morreu, acabou, finito. Então ele é espiritualista. Morreu, vai para onde? Falam ainda em céu, purgatório e inferno? O que é que falam? Para onde vai o homem após a morte? Porque é o homem que vai. Não é o espírito, é o homem. E quando eu falo homem, é porque ele vai condicionado com os valores terrenos. Ele ainda não é, veja só, entre aspas, espírito. Ele ainda não pensa como espírito. Ele não existe como espírito. Ele existe como homem, aqui e lá.
Tanto isso é verdade que ele cria situações eminentemente humanas do outro lado. E aí vem as colônias espirituais, com todos os condicionamentos, tem até sopinha. Sopinha com letrinha, as letrinhas. E tem até as mulheres coitadas, não vão se livrar da menstruação. Tem menstruação no mundo espiritual. Segundo o relato subimbecil que chegou aqui ao nosso conhecimento. Isso é que degrada o espiritismo. É isso que ridiculariza a nossa doutrina. E mostra que o homem do outro lado não mudou em nada. Não serviu a morte para acordar o homem para a sua realidade ontológica, a sua realidade espiritual. Será que ele morreu inutilmente? Aí é que está. Nem todo, aí é que eu fico admirado que quando um espírito ele desencarna, ele era refratário ao espiritismo, é um sujeito amoral, e de repente, poucos anos, vem ditando normas, regras, coisa maravilhosa, um espírito elevado. Eu não aceito, de jeito nenhum. Eu estou aqui 35 anos como espírita, 34, sei lá, já perdi a conta. E estou nessa situação deplorável. Aí o sujeito, antes eu reencarnasse, que eu estava melhor, porque com 8 anos o senhor André Luiz já emendou. Levou 8 anos. Quer dizer, eu levo 30 e tantos anos, estou aqui. Ele leva 8, já está numa boa. Que é isso? Predisposição. Olha, não venha com isso não. Pelo amor de Deus. Mais predisposição que a gente tem. Minha gente, a evolução, ela é natural. Ela não pode ser forjada. Ela exige renúncia, estudo, conscientização. Primeiro, a maioria das pessoas que desencarna não sabe nem o que é que está acontecendo. Aí chega do outro lado, aí pronto, se recobra, aí aparece um instrutor, ele começa a dar instrução, ele termina sendo um espírito elevado e vem ditando coisas mirabolantes que eu sei que não existem no mundo espiritual. O mundo espiritual não é como o homem pinta, é o que o homem cria. O homem no mundo espiritual não é nem o que a gente vê, é o que querem que nós vejamos, ou então aquilo que nós queremos ver. Eu me recordo que até o Mendonça, o grande pregador espírita que conheceu, ficou 1 ano e meio sendo enganado por um espírito. Foi. 1 ano e meio, você deve saber disso. E ele, através de Divaldo, deu uma mensagem. Olha, ele disse uma coisa que eu tenho anotado assim, eu botei na minha escrivaninha, hein? Abel Mendonça, já desencarnado. Ele disse uma coisa por Divaldo que eu botei lá na minha escrivaninha assim. No mundo espiritual, ele usou a expressão mundo espiritual, embora alguns espíritos contestem, viu, minha gente? Não existe negócio de mundo espiritual. Mas pode, para não haver confusão. Tal. No mundo espiritual, ele sentiu a distância que vai da palavra ao exemplo, do ensino à ação. Foi lá que ele sentiu isso, não foi aqui. Está vendo? Da palavra ao exemplo, do ensino à ação. Olha, foi uma das coisas mais importantes que eu já li e que já tive a oportunidade de entrar em contato, algo que veio do mundo dos espíritos. Então essa distância que nós precisamos identificar aqui, é aqui, o palco das nossas ações como homem.
O quê? Não vão para lá. Quando você for para lá. Parece até que eles vão, a gente não vai, fica. Tá igual um livro que diz assim, os que vão ficam ou vêm. É um livro de um padre. Olha, você... como é que vive? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou lhe dar de presente um livro raríssimo, chamado Livro dos Espíritos. Conhece? Sim. Ali. Leia o capítulo Mundos Transitórios. É uma caceta, desculpa, não, é uma nas colônias espirituais. Leia. Releia, se esqueceu. Vamos, né? Ela falou em atenuante nesse instante, né? Atenuante. No uso transitório, o que é que Kardec fala, hein? Ele se antecipa no tempo e no espaço. Veja, é por isso que eu sou kardecista. Kardec para mim é gênio. É mesmo. Ele diz o seguinte, hein? Não, mas ele é o abre-alas, né? Chiquinha Gonzaga é o abre-alas, né? Gelei completa Kardec. Gelei completa Kardec, mas Kardec é o concurso, vamos dizer assim. É igual àquele, né? A Ivane Castro Lima, ou então Clóvis Bornai. Resultado, não é o concurso? Então, ele diz o seguinte: se alguém, um instrumento qualquer, pousasse no planeta no mundo transitório, ele podia tirar fotografias, ele podia fazer tudo, ele não diz assim, mas é essa a mensagem. Ali apareceria o quê? Como um mundo inóspito, sem vida, sem nada. Por quê? Porque o nosso conceito de vida é este. Todos têm no universo que ser iguais a nós. Por isso que o homem no local da vida em Marte. É por isso que muitas vezes uma sonda chega num planeta, não tem nada, só tem poeira. E isso Kardec diz. Ali está um mundo dos espíritos. Um mundo, não é o mundo. E ali ele progride, sim, disseram os espíritos. Eu acho que alguém esqueceu desse capítulo. Aí se perguntou se a Terra foi um dia mundo transitório. Sim. Tá bom? Um dia a Terra também apareceu inóspita. Mas ali, a vida agora. O conceito de vida que nós temos é um conceito muito tacanho. Olha, o Dr. Alberto Romero, que é um dos maiores pesquisadores no campo da ufologia. Eu me interesso muito por ufologia, mas de uma forma muito discreta. Leio, já estudei muito sobre ufologia. E ele de vez em quando reúne alguns ufólogos e vão lá em casa para a gente bater um papo. E até ele me disse uma coisa interessante. Ele disse: Bernardo, por que há uma diversidade de ETs em nível assim, de aparência? Uma tipologia bem diversificada. Eu disse: olha, parece, a gente não pode afirmar, estou supondo, disse aí, que a aparência do ET está em nós. É a ideia que a gente faz dele. Eles captam e fazem um processo de transfiguração. Ou um processo de bioplástico, se vocês quiserem. É isso. Então, não havendo vida, segundo o homem, é porque ali não está um plano que possibilite a ele, o homem, dizer: bom, aqui tem vida. Por quê?
Porque o homem é sensorial. Os instrumentos que o homem fabrica são sensoriais. Sabem o que quer dizer sensorial? Sentidos. Eu vejo e acredito. O que eu não vejo não existe. Tá bom? Olha, não. Mas acontece o seguinte, é que aquilo que você lê como mundo espiritual é a ideia que fazem do mundo espiritual. Tanto que nós levamos para o mundo espiritual a própria vida planetária. Ministério, rua, sopa, comida, entendeu? Tem até sexo além da morte. Os sexólatras se consolem porque tem. Mas é uma necessidade básica isso? Mas acontece que é uma necessidade ilusória. E tem mais uma coisa interessante. É que nós criamos o mundo espiritual segundo os nossos interesses, segundo a nossa visão, nossa percepção. Logo, ele é um reflexo do homem e não do espírito. Vejam só, vê se vocês me entendem. Quem é o homem? Não é apenas o corpo, perispírito e espírito. O homem é um ser que ainda está em fase, não de evolução, não é evolução, mas de percepção da sua própria realidade. Entender? Então, ele estabelece aquilo que chama de continuidade biopsíquica. Não é bonito isso? Continuidade biopsíquica. O que é a continuidade biopsíquica? Ele não pode, e aí está o erro grave de certos espíritos estão cometendo, ele não pode perder de vista os seus condicionamentos, porque ele tem que reencarnar. Ele tem que reencarnar, porque se ele se desprender completamente daquilo que chama de vida material, ele está perdido. Ele vai ficar sem referencial. Ele tem que voltar aqui, preservando determinadas, vamos dizer assim, características. E aí é que vai tipificar, sabe o quê? As aptidões, aquela tendência natural para uma profissão, para uma atividade laboral. Então, as aptidões e mais o talento, as ideias inatas, porque não surgem de repente e não é um produto genético. A inteligência é uma conquista do espírito enquanto homem. Tá bom? Tá perfeito? O consciente e inconsciente, um dia, como o espírito e o perispírito, consciente e inconsciente vão se fundir. E aí será o espírito. Quem é o consciente? É a assimilação de toda a realidade objetiva. É o nosso mundo objetivo, mundo das sensações, não é? Não é o mundo sensorial? Esse caracteriza o mundo objetivo. E o mundo subjetivo é o mundo chamado inconsciente, para onde nós, espíritos, levamos todo o nosso desenvolvimento intelectual, ético, filosófico, despertado pela reencarnação. Porque nós somos deuses, disse Jesus. A acepção do vocábulo é grego. Deus, os deuses eram sábios. Nós somos sábios e precisamos chegar lá. O conhecimento está em mim e não num processo educativo, pedagógico.
Mas é através da sucessividade das vidas sucessivas que eu vou acordando em mim as imanências. Eu não preciso me auto-aprimorar. Eu não preciso me auto-iluminar. Quem pensa assim não acredita no Espírito. O Espírito já é um ser perfeito. Deus não ia criar a imperfeição. Aí que até a Odisseia, embora as suas teses sejam sedutoras, descambou para um caminho sem saída, como Tomás de Aquino, como Agostinho e o próprio Aristóteles. Quando ele se afasta da metafísica filosófica, ele entra por um caminho sem volta. Ele fica todo atrapalhado. Essa é a verdade. Por quê? Porque o Espírito é a centelha divina perfeita. O conhecimento está no Espírito. Então, na verdade, no frigir dos ovos, eu não aprendo com a vida, mas a vida me estimula ao aprendizado. E tudo está em mim. É como Ortega y Gasset dizia, não de uma forma espiritualmente deliberada. Ele dizia, eu sou eu e tudo que me rodeia. Que tudo que me rodeia serve para que eu acorde como espírito. Daí a necessidade da reencarnação. A reencarnação não é para pagar dentro da contabilidade divina o dever. O fluxo e o refluxo, e de permeio as dívidas, os débitos, as dores, os sofrimentos. O homem ainda está muito ligado à dor e ao sofrimento como libelos divinos, e não são. A dor e o sofrimento não pertence à ordem divina, mas à ordem humana. Me entenderam? Agora, ele começa a se perfazer, eles, a dor e o sofrimento, quando nós ferimos a ordem divina. E Deus, na sua sabedoria fantástica, ele deixa o homem, como ser, recebendo os frutos das suas próprias atitudes, do seu modus operandi, do seu modus vivendi. Quando nós ferimos a ordem divina, repercute na ordem humana, na ordem social. É isso que acontece. Então nós não ferimos Deus, nós nos ferimos. O nosso punhal é a nossa insensatez. As nossas dores e sofrimentos vêm da nossa irresponsabilidade, da nossa falta de amor. É disso que vem, de onde vem o sofrimento, é daí. Então Deus não precisa perdoar. Ele apenas nos ajuda através da sua lei. Eu acho que isso chama de teoria do conhecimento em nível espírita. E nós precisamos fazer seminários, debates sobre esses temas, mas os espíritas estão se perdendo. Chama essa menina aí, não pode ficar assim não. Levanta a cabeça. Então, nós devemos estudar e muito. Não pensem que Kardec esgotou tudo. Gelei também não. Bolzano também. Leon Denis também não. Nós temos como espíritas, nós temos o dever de dar prosseguimento às ideias formuladas por esses homens, os seus valores, as suas concepções, mas nós paramos. Nós paramos à beira da estrada para deixar passar o séquito da ignorância. Foi isso que nós fizemos, nós espíritas. Nós paramos no tempo e no espaço. Nós desprezamos os grandes mestres e não lhes demos continuidade em nível de pensamento. O consciente de hoje é o consciente de amanhã. É. Quando o espírito chega numa situação bem elevada, existe esse consciente. Você não veio dizer que vão se fundir? Então,
é como o sonho e a realidade. O sonho nasce da realidade. E jamais a realidade reflete o sonho. Porque a gente só sonha com aquilo que conhece e existe. Hein? Não existe realmente sonho. E se a gente pensar bem, nem a realidade. Hein? Olha um pensador, Benedetto Croce, disse uma coisa interessante. O que é estar acordado e o que é estar dormindo. Parece até, sabe o quê? Que tem gente que pensa, que a pessoa quando está acordada, ela está existindo, está desperta, está percebendo tudo. Pois quando nós estamos dormindo, aí é que é a verdadeira vida. Aí que o bicho pega. Mas o sonho não é verdade, o sonho é realidade. Você só pode sonhar quando você tem referencial. Se você não tem referencial, você não pode. Vem cá, um cego, ele pode descrever o pôr do sol? Pode. Porque alguém escreveu para ele. Entendeu? Não entendeu, não? Quando nós falamos de certos problemas, certos aspectos ligados à vida, à existência, muitas vezes nós não vivenciamos aqueles processos. Alguém vivenciou e nos contou. É como o cego tentando descrever o pôr do sol. E aí, então nós temos que encontrar em nós mesmos uma capacidade, um instrumento que seja possível de nos levar ao conhecimento do ser. Isso se faz entre a vigília e o sono, porque quando nós dormimos é que nós passamos a existir. Quando nós acordamos, nós vivemos. Vivemos acordados e existimos dormindo. Viver e existir, o que são isso? Viver, tudo vive, as plantas vivem, os animais vivem, tudo tem vida. O homem tem vida enquanto homem e existe enquanto espírito. Por quê? Porque o homem tem a vida moral. É o único ser que tem vida moral. Ora, se ele tem vida moral, se ele exercita sua vontade, aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio, ele tem que ser necessariamente eterno. É uma questão sine qua non. Não existiria livre-arbítrio se nós não fôssemos eternos. Vendo? Porque não teria sentido a liberdade do homem. Essa liberdade tão cantada em prosa, em verso e verso. Aquela liberté, égalité, fraternité que descambou na guilhotina. Porque o homem teve aspirações de gênio, mas manifestação de animal. Foi daí que surgiram as fábulas. Esopo percebeu isso muito antes, quando ele atribuiu sentimentos humanos aos animais. Jesus fez ao contrário, atribuiu sentimentos animais aos homens. De qualquer maneira, Jesus se inspirou nas fábulas. E aí façam um cotejo entre fábulas e parábolas, e vocês vão ver a intimidade, a interação moral, ética que existe entre as fábulas e as parábolas. O autor das parábolas está criticando a natureza humana, exumando-a, levando-a para a natureza onde vivem os animais. E Jesus também exuma no humanismo cristão, ele exuma também todas as inferioridades humanas que se projetam na sociedade. É isso, olha, a sociologia e a pedagogia de Jesus são notáveis.
Ele examina o homem como um ser dentro de uma sociedade que é um reflexo dele mesmo e a sua própria religião. Por isso que ele disse: vocês ouviram dizer olho por olho, dente por dente, eu, porém, lhes digo, perdoa não 7, mas 70 vezes 7. Amai o vosso irmão, vossos irmãos. Não disse? Por que ele reformulou o conceito mosaico? Porque era eminentemente humano e não divino. Então ele tenta levar. Peraí, está muito perguntadeiro. Ele tenta levar para a sociedade do seu tempo uma nova dimensão. A chamada Boa Nova é o redimensionamento, melhor dizendo, de tudo aquilo que os judeus acreditavam como divino. Ele destrona Deus, o Deus dos judeus. Ele destrona o Deus dos judeus. Põe por terra, arrasa. Isso muita gente não percebeu ou não quer perceber. Então a gente está aqui, os espíritas, como eu estava dizendo antes, nós estamos parados, preocupados com neurolinguística, com inteligência emocional, com autoconhecimento. Enquanto isso, a gente está esquecido da nossa doutrina. Aí os espíritos, coitados, desesperados, aflitos, ou batem à porta dos laboratórios científicos do primeiro mundo para mostrar a existência da antimatéria, ou então, aqui no Brasil, como terceiro mundo, fica tocando fogo na casa dos outros. Porque terceiro mundo, ele não pode bater às portas da igreja, ele não pode bater às portas dos templos, ele não pode bater às portas dos parcos e desaparelhados laboratórios brasileiros. Eu acho que um dia ele nem a porta do centro espírita ele vai bater. É mesmo. Isso é um vaticínio. Porque um dia não vai haver mais espíritos. Já não está havendo. Eles não mais obsidiam as pessoas. Isso está em sua cabecinha. Não obsidia ninguém. Quer dizer, uma doutrina elitista, como a doutrina espírita, que nasceu no primeiro mundo, e eu posso dizer a vocês com toda segurança, mesmo que vocês não creiam, eu assisti a esse parto. Eu estava lá, com certeza absoluta. Talvez como um curioso, mas assisti. Foi uma das coisas mais importantes na minha existência. Assisti ao nascimento da doutrina espírita. Mas eu tenho certeza absoluta que eu jamais verei a doutrina morrer. Porque ela é imortal. Se ela não deu certo no Brasil, como não deu efetivamente, ela vai para outro mundo. Há muitos mundos. A casa do Pai, há muitas moradas. E numa dessas moradas, o Espiritinho vai bater e vai se abrir. Porque Jesus disse: batei e abri-se-vos-á. E eu estarei lá, com certeza. Não dentro da casa esperando os novos espíritos, ou os novos espíritas, mas fazendo parte de um contingente de espíritas autênticos que querem preservar a pureza doutrinária, científica e filosófica do espiritismo num país tão evoluído como o Brasil. Tudo evolui. Dizem até, Bernardo não evoluiu para no tempo e no espaço. Evoluir como? Com uma música brasileira que saiu de um Noel Rosa para o Tchan. Onde está a arte brasileira? Onde estão os grandes literatos brasileiros? Onde estão os grandes matemáticos, químicos e físicos brasileiros? Onde estão os grandes religiosos? Os grandes pregadores da doutrina? Onde andam? Por que caminhos percorrem esses homens? Por que não retornam e, pela pena de um dos grandes médios brasileiros, chama a atenção do homem, adverte-o, do homem espírita? Cuidado, muito cuidado, porque num país como o nosso, nada evolui. Aqui nada evolui, apenas se introduz.
porque vem tudo de fora. Resultado, uma doutrina espírita, primeiro mundo, elitista como é, tenha paciência. Não pode existir no país da banana e do tchan. E acabou. Olha, eu não estou falando aqui como brasileiro, estou falando como espírito, porque não tenho pátria. Graças a Deus, eu não tenho pátria, e muito menos presidente. Segundo sábado de cada mês, Bernardo, você vai fazer um debate. Olha, segundo sábado de cada mês, eu vou fazer aqui, é de tarde ou de manhã? De manhã, de 10 às 11h30, vou fazer um debate aqui, um pinga-fogo sobre espiritismo. Você está convidada, venham e façam todas as perguntas que vocês quiserem. Eu vou deixar, porque você vai sonhar hoje e vai descobrir o que é o sonho. No segundo do sábado. Você faz o seguinte, quer saber de uma coisa? Compre meu livro, O Sono e os Sonhos. Tá? Então pronto, leia lá que você vai ver o que é que eu digo. Não fique invocada com isso não, você vai continuar sonhando. É o que você cria, você inventa. Olha, minha gente, por isso que chamam de sonho, porque no sonho toda a realidade é possível. Está em você, tudo que você sonha está em você. Não pense que você projeta tudo, claro, para que você quer que seja melhor. É um anseio de todo espírito. Eu gostaria, por exemplo, de ser melhor do que sou. Se eu fosse, eu não estaria com vocês. Não é? Não é, não é? Mas se eu fosse melhor do que vocês, eu não estaria aqui, não é? Eu estou aqui porque os semelhantes se atraem moralmente, os contrários se repelem, não é? Contraria a lei da física. Hein? Não, mas esse sábado agora tem um curso de passes, viu? Vocês podem vir, acredite se quiser, é de graça. Agora só tem uma coisa, tem que trazer o refrigerante. Mas é de graça, né? É uma besteira. Viu, Bernardo? Hein? Esse pinga-fogo. De 3 às 6. Esse pinga-fogo poderia ser Hein? no segundo sábado de cada mês? Pode. E Todo seguido de uma feijoada. Todo segundo sábado de cada mês vai ter um pinga-fogo aqui. Seguido de feijoada. Veja só, feijoada. Vai matar os bichinhos aí. O pessoal pode sair chateado comigo aí. Bom, então vamos passar para a segunda parte. Todo segundo sábado, a partir de abril, quer dizer, tirando o seminário, nós vamos ter aqui um pinga-fogo, tá certo? Agora, só sobre espiritismo. Nada de vir para cá com conversa fiada. O livro dos espíritos, né? Hein? Vai. A semana para nós não é santa, não. A Semana Santa não é nossa, não. Eu não tenho nada a ver com Semana Santa, doutora Sônia. Quem quiser fita da palestra de hoje, já Cristiano vai ver. Olha, os espíritas não devem enfatizar, comemorar a morte de Jesus. Não, olha, se alguém viajar, boa viagem. Mas, boa viagem, né? Mas nós vamos estar aqui. Você vai viajar? Ah, ótimo. Venham. Venham porque não tem nada a ver com Semana Santa. O que eu tenho a ver com Semana Santa? Quem quiser a fita de hoje, Bernardo, Eu não tenho. Tá... Olha, quem quiser a fita de hoje está na mão de Cristiano. Encomenda. Olha, eu não tenho nada a ver com a morte de Jesus. Eu tenho com o nascimento dos evangelhos. É isso que eu tenho. Dona Valdeste está querendo falar sobre uma fita aí, umas fitas que tem. Ela pode falar agora? Pode. Rapidinho, é um resumo que ela fez de umas fitas. Aí ela quer falar pro pessoal a diferença que ela teve nessas fitas. Ó, Dona Valdete tem aqui um depoimento. É um depoimento? Não precisa de microfone, não.
Qualquer microfone me morde, viu, gente? Porque não tem um hábito desse Esse negócio. não morre não, que é banguela. É porque eu ouvi essa semana a fita de Bernardo. Eu só ouvi, então não adianta você falar. Eu ouvi as fitas de Bernardo essa semana, algumas, só do ano passado, e achei que devia fazer o resumo de cada uma, assim, resumo bem resumido mesmo, e passar para quem tiver interesse. Mas parece que ele hoje fez um resumo de todas as fitas, porque tudo que eu coloquei aqui, ele falou hoje. Eu nunca vi um negócio tão forte, mas tão forte mesmo, não sei. Você realmente foi um louco. Então, a fita de 18/10, análise dos atos divinos, reflexão profunda sobre a reabilitação do homem e a legislação de Deus. No mês de agosto tem outra, não tem o dia, mas é só vencer, mês de agosto. Sobre o perdão, Deus precisa nos perdoar? É uma conversa mesmo profunda de Bernardo com Deus. Ele repetiu hoje aqui isso, mesma coisa. 23/11, também sobre o perdão. Deus cresce com o crescimento do homem. Justiça divina, muito boa essa fita. Do dia 2/10, sentença de Deus, o que é a liberdade, o que é o amor, o que é o destino, o que é ser feliz. E a lei, e o que é a lei do livre-arbítrio? Então, Kardec, com os espíritos, ampliou o estudo da filosofia com as três perguntas: de onde venho, o que sou, para onde vou. Está assim, imperdível também essa. A dia 12/9, é o espírito que evolui. O que é a vida com a ciência? O que é a doutrina espírita? O cérebro não é a base da inteligência. A diferença entre fotografia e pintura é um tratado de filosofia. Essa fita foi num curso de espiritismo que ele deu lá na livraria. No dia 3/4, uma palestra muito interessante de Bernardo, de quinta-feira. E na metade, ele incorporou um espírito que ele chama de preto velho, de uma sabedoria sem igual. Está um verdadeiro recado do além. Essa está assim doidona, viu? A família, não sei o que, assim. Do dia 3/8, divulgação da doutrina, o que é o espiritismo. Ele fez um estudo comparativo, assim, muito resumido, que é o marxismo, absolutismo, naturalismo, darwinismo e o espiritismo surgindo nesse meio dessa coisa toda. É o resumo de alguns momentos da história, portanto, a humanidade sendo chamada à reflexão. Então, dentro da história brutal da Europa, surge Kardec com a reflexão da verdade e a reencarnação surgindo como pura justiça divina. Jesus como grande político, com seu tratado de ética e moral. É uma página de cultura e sabedoria, está assim muito boa também. No dia 18/11, análise entre corpo e espírito. O que é existência e o que é vida. Tudo ele falou hoje também de novo. O que é a memória do homem, o que é a premonição. Há em nós um processo seletivo, e daí o que é o consciente e o inconsciente. Também falou hoje. Em junho tem o obsessor, o inimigo do amor. No dia 12/10 foi a pedagogia da criança, também muito boa. E no dia 29/9 foi assim fantástico. Foi uma crítica, que eu acho essa a maior de todas, uma crítica aos trechos da Bíblia. Deus julga o homem, é a reencarnação que reabilita o homem. O que é o arrependimento? Adão e Eva e o perdão original, essa está doida mesmo. Que Deus é esse, coloca o homem e a mulher num paraíso e quer que nada aconteça. Entendeu? Está muito boa. Essa merece mandar para todas as igrejas do Brasil, todas lerem essa, ouvirem essa. É a análise da afronta de Jesus com os chefes de sua época. Jesus também não foi cristão, repetiu isso hoje aqui. Um pouco do histórico do espiritismo, no começo, aqui na Bahia, a perseguição ao Olímpio Teles de Menezes. Essa fita vale a pena se mandar para as religiões todas. Eu vou dizer aqui do lado isso aqui. Todas têm data aqui. Tá, tem. Olha, e no dia 24 e 25, nós vamos ter nosso seminário lá na Faculdade de Direito. E no final, nós vamos fazer um debate com Djalma Argolo. Quando nós nos juntamos, sai fogo mesmo. Viu?
Não é brincadeira. Então, Djalma, um estudioso da doutrina, um jeito muito inteligente, e ele vai estar lá com a gente, fazendo um debate no final do congresso. No final vai ser sábado e domingo, 24 e 25, de manhã à noite. E nós vamos lançar o livro, um livro muito, muito interessante, sobre a Bíblia e seus absurdos. Vai ser dose, viu? Está parecendo aqueles versos satânicos. Então, a Bíblia e seus absurdos. Vocês não percam, porque quando a pessoa se inscreve, ela já se habilita a ganhar esse livro. Faz parte da inscrição. São R$30, assiste ao seminário, ganha o livro, almoça sábado e almoça domingo, com R$30. Certo? Tá preço mesmo de... Não é isso? O preço está ótimo. Então, quem quiser, quem está inscrevendo aqui, quem é que inscreve? Jurema, pode procurar Jurema, porque vai ser importante a presença de vocês. Esse seminário está sendo feito para os que trabalham na casa e aqueles que frequentam também. Nós não estamos fazendo pessoal de fora, embora pessoas de fora estejam se inscrevendo, mas a preferência é para vocês. Compareçam, que vai ser muito interessante.